Olá, minha querida, vai aqui um remedinho, aquele para tratar aquelas dores no corpo? Hoje tá 2 por 1. Na farmácia você não encontra promoção assim não. Ah, o problema é insônia? Olha só o que eu tenho aqui, deliciosos, fresquinhos e sem efeitos colaterais. Aqui na minha cozinha você pode pechinchar, pois não faltam opções para dar ao seu corpo nutrientes que ele precisa para uma vida com mais saúde, menos doenças e menos remédios. Então, vem aqui porque vai começar a aula 2. Em 4 meses eu desinflamei 11 quilos. E cá estou com 12 quilos a menos e com disposição. Isso foi mais importante, sentir que a saúde voltou, sabe? Eu me sinto, além de desinflamada, desintoxicada. As pessoas me olham e falam assim, nossa, o que você fez que você emagreceu? Eu falei assim, desinflamei. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à segunda aula da Semana Farmácia na Cozinha. Eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica funcional e fitoterapeuta, e estou muito feliz de ver você por aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-la por estar aqui comigo e não ter desistido da sua mudança. Infelizmente, é muito comum ver mulheres desistindo de fazer as mudanças necessárias para ter um corpo e saúde que merecem. Mulheres que não continuam e acabam se contentando com aquele mais ou menos, com uma vida pela metade. Mulheres que vivem insatisfeitas com o corpo, convivem com dores e problemas digestivos, dormem mal, sem energia para nada. Mas você não. Você está aqui comigo hoje. E isso é porque você não desistiu de dar esse salto de qualidade na sua vida. Então, orgulhe-se de estar dedicando o seu precioso tempo para cuidar do seu bem maior, seu maior patrimônio, seu corpo e a sua saúde. Afinal, o ano passou depressa, mas ainda não acabou. Ainda dá tempo para você desinflamar e, assim, transformar o seu corpo ainda neste restinho do ano. Eliminar os quilos indesejados, derreter aquela gordura localizada que pula aqui para fora da calça, né? E recuperar não só as roupas que você perdeu conforme foi engordando, mas também a sua autoestima, a sua disposição, o seu bem-estar. E como eu disse, é transformar o seu corpo não só por fora, mas principalmente por dentro. Com seus exames clínicos normalizados, livre de dores, dormindo bem, acordando com disposição. E não importa se você está começando a olhar para a sua saúde só agora no final desse ano. Não importa se você está acima do peso, se já passou dos 40, dos 50, dos 60 e até dos 90 anos. Vamos combinar que nunca é tarde para começar? E eu estou aqui para dar esse caminho a você, compartilhando conhecimento, inspiração sobre como fazer as melhores escolhas para cuidar do seu maior patrimônio, o seu corpo. E na primeira aula da Farmácia na Cozinha, eu revelei que há um único remédio capaz de desinflamar o seu corpo, frear o envelhecimento precoce e apagar dores e doenças. Um remédio que é seguro, acessível e muitas vezes mais eficaz do que os medicamentos populares e que serve para prevenir e tratar várias condições de saúde, do colesterol alto à enxaqueca, da perda de memória às alergias, dos calorões da menopausa à depressão. Esse remédio está disponível sem prescrição médica para qualquer pessoa e funciona independentemente da idade, do gênero ou do histórico familiar de doença. Esse remédio não podia ser outro: a alimentação. A qualidade dos alimentos que escolhemos determina a qualidade e a variedade dos nutrientes que você coloca no seu corpo e que vão ter acesso para a construção e manter e regenerar a sua saúde. Por isso, não dá para ter qualidade de vida sem olharmos para as escolhas que temos feito na nossa vida. Fazer dos alimentos os seus melhores medicamentos, assim como Hipócrates, o pai da medicina, já profetizava há mais de 2000 anos. E na aula de hoje eu vou revelar um inimigo oculto que pode estar agindo dentro de você exatamente agora. Esse vilão, ou melhor,
essa vilã. É a grande culpada por condições tão comuns de mulheres nos dias de hoje. Dores articulares e fibromialgia, ansiedade, depressão e estresse, dificuldade para emagrecer, enxaquecas constantes, cansaço extremo e intestino desregulado. E se você vem enfrentando um ou mais desses problemas, você precisa saber como derrotar essa vilã o quanto antes possível, como eu vou ensinar nesse vídeo. Mas antes de seguir com o conteúdo da aula de hoje, é importante que eu diga que esta semana ela tem uma continuidade, ela tem uma sequência lógica. Os vídeos precisam ser assistidos na ordem desenhada. Por isso, se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, clique no ícone Aula 1, aqui mesmo nessa tela, e não deixe de assistir. Assim você aproveita melhor o conteúdo. Então, vamos em frente. Em 1903, o famoso inventor norte-americano Thomas Edison disse as seguintes palavras: o médico do futuro não prescreverá medicamentos, mas instruirá os pacientes sobre os cuidados com o corpo, sobre a dieta, sobre a causa e prevenção das doenças. Infelizmente, a previsão de Thomas Edison não aconteceu. Hoje, os remédios químicos são a primeira e muitas vezes a única opção de tratamento. Muitas vezes recebo no consultório pacientes que chegam a tomar 12 medicamentos todos os dias. Alguns até repetindo remédios, tomando a mesma classe de medicamento 2 vezes. Isso porque foram prescritos por profissionais diferentes. Um foi passá-lo pelo gastroenterologista, o outro pelo cardiologista e o outro pelo clínico geral. Mas na minha forma de cuidar da saúde é outra. Como nutricionista clínica funcional, os remédios que eu prescrevo são outros. Os remédios que eu indico você encontra na feira, não na farmácia. São alimentos e, no máximo, complementos alimentares. E sabe o que eu adoro desses remédios naturais? É que o mesmo protocolo de tratamento que eu prescrevo para prevenir e tratar os mais variados problemas de saúde, quando falamos, por exemplo, de medicamentos químicos, o que você encontra? Estatina para o colesterol, insulina para o diabetes, antihipertensivos para a pressão alta, ansiolíticos, claro, para a ansiedade, anti-inflamatório para dores e assim vai. Agora, quando falamos da alimentação e estilo de vida, é completamente diferente. As mesmas recomendações de alimentos que fazem bem para o coração fazem bem também para o fígado, funcionam no cérebro e também nas suas articulações. Ajuda a prevenir o diabetes e também o câncer. Ele vai melhorar a sua saúde como um todo, mas não só a sua, a do seu filho, neto, marido, enfim, quem estiver ao seu lado. E isso acontece porque a nutrição funcional age na raiz de todas as doenças e de qualquer doença. E sem atacar a causa fundamental da doença, não tem como fazer qualquer problema de saúde desaparecer. Você só vai postergar, adiar e fazer com que ela se torne crônica. E um dos principais gatilhos de todas as doenças é ela, a inflamação crônica. Um corpo inflamado é como um incêndio. Se você não contiver rapidamente as chamas, o edifício vai ruir. E não faltam estudos científicos que confirmam o perigo dessa inflamação crônica. Até mesmo pesquisadores da prestigiada Escola de Medicina de Harvard já declararam em um artigo: um número crescente de evidências sugere a existência de uma causa comum às principais doenças degenerativas. São os 4 cavaleiros do apocalipse médico: doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e Alzheimer. Podem estar montados no mesmo corcel, no mesmo cavalo. Chama-se inflamação. Sim, as doenças mais temidas da atualidade, curiosamente chamadas por Harvard de os 4 cavaleiros do apocalipse, compartilham de uma mesma causa. A revista Time até foi mais longe e chamou a inflamação crônica de a assassina secreta na capa. Mas para que não fique nenhum mal entendido, você sabe o que é inflamação?
Entender o que é a inflamação é muito importante para você separar a inflamação aguda da inflamação crônica. A inflamação nada mais é do que uma resposta natural do nosso corpo quando acontece algum evento e o seu organismo precisa lutar contra agentes que estão prejudicando, como, por exemplo, infecções por bactérias, vírus ou parasitas, ferimentos ou um trauma, isso na tentativa de se curar. Quando o seu corpo se sente atacado, o seu organismo libera uma resposta inflamatória com o objetivo de reparar as eventuais perdas e danos. De certo ponto de vista, portanto, sofrer uma inflamação não é nada ruim. Pode ser o primeiro passo para o seu organismo se defender e se curar. Quando a situação é aguda, todo o processo inflamatório, ele geralmente dura algumas horas ou dias, tá? Mas veja bem, ele tem princípio, meio e fim. Portanto, a inflamação aguda, ela é pontual, importante e necessária. O problema é quando ela não para, tornando-se crônica. A inflamação crônica é o nome que a ciência dá hoje quando a sua resposta inflamatória permanece e ela não é desligada. Ela dura meses e até anos. E enquanto isso acontece, a mobilização de células de defesa do seu corpo não cessa jamais. E em vez de recuperar a lesão, ele vai danificando a própria estrutura do corpo de uma forma muito profunda, silenciosa e invisível. Aos poucos, ao longo dos anos, os órgãos, tecidos vão sendo danificados. Quer ver só? Na sua circulação. Um dos estragos que a inflamação causa no corpo é a lesão no revestimento das artérias. É como aquele carpete que você teria em volta de um cano, que são as suas artérias. E a tentativa de curar esses machucados é como colocar um curativo nessa ferida. Se temos uma lesão que nunca sara, esses curativos eles vão sendo empilhados, acumulando na forma de placas nas suas artérias, o que pode interromper o fluxo do sangue. Já no sistema nervoso, quando o cérebro ele permanece inflamado por muito tempo, ele pode desenvolver Alzheimer e outros tipos de demência, Parkinson, depressão, ansiedade. E se o processo de inflamação incessante perdurar nas articulações, adivinha o que acontece? Desenvolvemos artrite e dores que não passam. No pâncreas, a inflamação pode levar à resistência à insulina, o primeiro passo para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 e da obesidade. Grande parte dos casos de câncer hoje tem como causa a inflamação crônica. Isso sem falar nos incômodos do dia a dia, aquelas alergias, cansaço, problemas de pele, tudo isso pode ser consequência de um corpo inflamado. E tem muita gente ainda que acredita que as doenças acontecem por predisposição genética, que são um destino natural herdado dos nossos pais e avós e que não há nada para fazer. Na verdade, a epigenética já destruiu isso. Epigenética é a capacidade que o seu corpo humano desenvolveu de ativar ou desativar alguns dos nossos genes de acordo com o ambiente e estilo de vida que vivemos. A genética que herdamos determina no máximo 20% de como envelhecemos. Os pesquisadores são categóricos em afirmar que mais de 80% do que nós experimentamos em nossa saúde, bem-estar, estão relacionadas às escolhas que fazemos todos os dias. Ninguém dorme magra, acorda obesa de um dia para o outro. Ninguém dorme saudável e acorda diabética ou com câncer. Construímos ao longo de anos uma situação através das escolhas erradas, por ignorar quais são as necessidades do nosso corpo, necessidades nutricionais. Mas a boa notícia é que, da mesma forma que podemos construir um desequilíbrio, podemos desconstruí-lo, transformando os nossos hábitos, transformando as nossas atitudes, transformando a nossa alimentação, obtendo o conhecimento necessário para fazer as melhores escolhas em qualquer circunstância. E quando fazemos isso, os resultados aparecem rapidamente. Olha só. Hoje eu
durmo bem, eu emagreci, eu não sinto aquelas dores que eu sentia no corpo, estou mais disposta e mais animada realmente, né? Aproveitando mais a vida. Eliminei por toda a minha vida 22 quilos e, melhor de tudo, estou com 42 anos, na melhor fase da minha vida e venho testemunhar para você a confiança e o amor que eu tenho na doutora Gisela e também no seu programa. Eu estou dormindo e dormindo com qualidade. Quando eu acordo, a Odaísa do Sonho Real é uma mulher com leveza, feliz, desinflamada. São mulheres comuns, como eu, como você, que recuperaram a qualidade de vida, a autoestima e aposentaram medicações somente desinflamando. Só que me diz uma coisa, algum médico já dedicou uma consulta inteira para falar como você deve apagar esse incêndio? Essas chamas da inflamação crônica que estão dentro do seu corpo? Eu acredito que não. E sabe por quê? Simplesmente porque muitos profissionais não fazem a menor ideia de como apagar esse fogo que está queimando dentro de você. Até porque não existe nenhum medicamento que ataque a inflamação crônica sem colocar o seu corpo em risco. Então, doutora Gisela, por onde que eu posso começar? O primeiro passo para conter a inflamação crônica é parar de alimentá-la. Inúmeros fatores da vida moderna eles contribuem para a inflamação crônica, incluindo estresse, falta de sono, químicos tóxicos da poluição, agrotóxico, até dos cosméticos, a gordura abdominal e, em especial, a má alimentação. Consumimos em excesso alimentos altamente inflamatórios. Quer um exemplo? O pão nosso de cada dia. O pãozinho dos dias de hoje é muito diferente do famoso pão dos tempos da Bíblia. O trigo bíblico não era esse trigo de hoje, que sofreu um melhoramento genético e comprometeu a nossa saúde. Era o sarraceno, que não é um cereal, é uma semente e não tem glúten. Muito tem se falado sobre o glúten nos dias de hoje, mas isso não é modinha. Sabemos que uma boa parte da população se prejudica ao consumir alimentos com glúten. Alguns sofrem de uma forma muito aguda e imediata. São os celíacos, que não podem nem triscar no glúten. São poucas pessoas, apenas 1% da população. Porém, 40% sofre de sensibilidade ao glúten na alimentação. Um desses efeitos é a inflamação da mucosa do intestino. Se isso fosse algo de vez em quando, não seria problema. Porém, agora o que tem acontecido? Você come um pãozinho todo dia, uma bolachinha no lanche, um prato de macarrão no almoço, pizza no jantar. Aí, queridos e queridas, estamos mantendo o intestino em estado constante de inflamação. Com essa irritação crônica, existe uma perda da capacidade das células do seu intestino regularem a permeabilidade seletiva. Isso significa que o corpo perde a capacidade de decidir se ele deixa entrar ou não e acaba fazendo com que você absorva moléculas que jamais poderiam entrar no seu organismo. Sem falar que o glúten é uma proteína que torna-se altamente viciante, causando dependência química. Além do glúten, que é a proteína do trigo, o pão é feito de carboidrato, que nada mais é do que um tipo de açúcar, tá? Ele não tem gosto doce, mas para as nossas células isso pouco importa, porque no final da digestão vai virar glicose da mesma forma. Ah, doutora, mas eu nem uso açúcar, somente para adoçar o meu café. Então, minha querida, você pode começar a olhar o seu pãozinho, ou torrada, ou biscoitinho e enxergá-los como colheres de açúcar. O excesso desse açúcar que vem de carboidratos refinados, refrigerantes e outras bebidas doces aumentam muito rapidamente os níveis de açúcar no sangue e que aumenta o quê? A liberação de substâncias pró-inflamatórias. E o que pode levar ao aumento de peso, aquele ganho daquela gordura abdominal, diabetes. Por isso,
É muito importante buscar uma variedade de alimentos, como, por exemplo, raízes e bulbos que são nativos do Brasil. A mandioca, o cará, o inhame. Tem muita gente trocando aquele pãozinho por raízes cozidas, deliciosas, tostadas na chapa com manteiga. Eu sempre faço, até porque essas raízes possuem boas fibras que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue. Também ensino as minhas pacientes a prepararem receitas excelentes de pães, bolos, feitos com farinha de castanha, sementes oleaginosas, que são fáceis de fazer, deliciosas e sem glúten. Eu tenho até um livro com diversas receitas funcionais, bem práticas, preparadas junto com o renomado chefe Renato Calef. Desenvolvemos juntos esse livro para mostrar que dá para você e toda a sua família comerem pratos de restaurantes simples de fazer, com ingredientes acessíveis e que não inflamam o seu corpo. Além disso, existem na natureza vários remédios naturais contra a inflamação. São alimentos, ervas que têm potencial anti-inflamatório. Para começar, podemos fazer uma deliciosa seleção de alimentos derivados de plantas doces e saborosas, como morangos, açaí, mirtilo, amoras de jabuticaba, uvas vermelhas e roxas, couve, abacaxi, brócolis, cebola, tomates vermelhos e suculentos. Todos esses alimentos contêm flavonoides, carotenoides, que dão as cores vibrantes das plantas, além de uma quantidade alta de antocianinas que combatem a inflamação e o envelhecimento precoce das suas células. Todos esses alimentos, além de fornecerem nutrientes essenciais para o seu organismo, eles contêm também fitoquímicos. E esses fitoquímicos que, como a palavra mesmo diz, fito vem de planta, tem a função de proteger as plantas na natureza e que dão as cores para atraírem os insetos e os pássaros. Além disso, são antioxidantes que combatem a inflamação, o envelhecimento precoce. Os fitoquímicos e compostos bioativos, que embora ainda não sejam considerados nutrientes essenciais, como carboidrato, proteína, gordura, vitaminas e minerais, a ciência vem demonstrando que são extremamente benéficos para o funcionamento do corpo. E além dos fitoquímicos das plantas, você tem ainda compostos bioativos que não vêm das plantas. Nas plantas chamamos fitoquímico e o que não vem da planta chamamos compostos bioativos. E aí eu vou entrar com os meus queridos cogumelos. Eu sou apaixonada por eles. Você sabia que cogumelo não é considerado nem planta, nem bicho? Olha só que engraçado, né? Eles têm um reino próprio, chama-se fungo. Por quê? Porque, veja bem, tudo que é de origem animal só tem proteína e gordura. Em relação às plantas, você tem a maioria delas, proteína, gordura, carboidrato. Gente, lembra que limão tem gordura, viu? A única coisa na natureza que é 100% uma única coisa é o mel, 100% carboidrato. Mas, e o que fazer com essa belezinha aqui, que considerava-se do reino animal, mas tem carboidrato, gente. Então é por isso que eu amo os cogumelos. Então eles não têm fitoquímicos, eles têm compostos bioativos, como é o caso dos peixes que produzem o ômega 3. E por falar nesse composto bioativo maravilhoso chamado ômega 3, seu corpo precisa. Diferentes estudos mostraram que quanto maior o nível de ômega 3 no sangue, menor é o seu risco de entupimento das artérias e morte por infarto ou AVC. Ele é essencial para o bom funcionamento do cérebro na prevenção da doença de Alzheimer. E você encontra o ômega 3 em diferentes fontes, como a linhaça, nas nozes, nas folhas verdes, tá? Ou até mesmo em suplemento. Mas lembre-se que o ômega 3 é uma família. Então, enquanto a linhaça está aqui no primeiro andar da escada, lá no topo estão os dois maravilhosos que já são fornecidos pelos peixes, o EPA e o DHA. E que peixes? Um exemplo é a sardinha. Não é por acaso que a maioria das cidades longevas do mundo são no litoral.
onde as pessoas comem bastante peixes, frutos do mar e, é claro, tomam sol. É claro que, além de adicionar o ômega 3, é necessário reduzir o consumo dos óleos vegetais que tem alto teor de ômega 6, como óleo de soja, de milho, de canola, enfim. É preciso que você entenda que tem que ter uma proporção entre o que você come de ômega 3 e aquilo que você come de ômega 6. Você precisa ter circulando, no máximo, 3 moléculas de ômega 6 para uma de ômega 3. Assim, você está numa ação anti-inflamatória, tá? Isso é fantástico. Porém, infelizmente, as estatísticas demonstram que uma pessoa comum que ingere a dieta padrão, essa ocidental que tanto falam, ela tem uma composição muito maior de ômega 6 por conta dos alimentos todos industrializados, feitos à base de óleo de milho, óleo de soja, até o de girassol e canola. Essas pessoas normalmente apresentam 36 moléculas de ômega 6 para uma de ômega 3. Entendeu por que está todo mundo doente? E além do ômega 3, há outros alimentos que podem realmente ser a solução que você está buscando para você e sua família. A solução pode ser tão simples e saborosa como tomar um suco. Você conhece o meu suco farmácia? Talvez você não tenha ainda me ouvido falar dele, pois ele é uma verdadeira farmácia viva, dados os benefícios que ele promove. Eu estou falando do meu suco de couve, aquela folhinha de couve com a maçã. Gente, é tão simples de fazer. Corte essa maçã em 4 pedaços, deixa a casca, tire a semente. E faz assim, rasga a folha da couve para você depois embrulhar a maçã nela para passar preferencialmente numa centrífuga. Enquanto você não tem, ok, vamos fazer no liquidificador, mas procure uma centrífuga, porque é na centrífuga que nós conseguimos extrair o máximo poder do sumo dessa folha que é uma farmácia. E aí talvez você esteja me perguntando, mas quando que eu tomo esse suco farmácia? Pois bem, em jejum. Faça com que ele seja a primeira coisa ao entrar no seu organismo depois de uma longa noite de sono restaurador, se possível. Quebre o seu jejum com ela. Eu, por exemplo, eu quebro o meu jejum e o do Dr. Roque com esse suco de couve. Nós ficamos em jejum até a hora do almoço, mas a primeira coisa que nós fazemos é tomar o nosso suco farmácia. Não acrescente mais nada. Ah, é porque eu gosto de gengibre, de cúrcuma. Não. Só os dois agora nesse início. Depois nós poderemos conversar a respeito, mas agora é só a couve e a maçã. Não me acrescente, por favor, nem adoçante, nem açúcar, é claro, e nem mel. Você vai ver como é docinho. Quando fazer, preferencialmente antes de tomar, consuma na hora. Porque se você deixa muito tempo o suco em contato com o oxigênio, olha lá, oxigênio oxida. O ferro não enferruja? Nós oxidamos. Então, a melhor forma é você fez e você toma. Use durante 3 semanas e você vai se surpreender. Quem começou a usar e aprovou esse suco farmácia divino foi a minha querida irmã Zélia. Eu sempre fui muito cuidadosa com a minha saúde, mas até então eu não tinha entendido que a couve era tão milagrosa para a vida da gente. E aí então eu comecei a fazer esse suco de couve, gente, do jeito que ela ensinou, todos os dias. E eu digo para você, doutora, todas as dores do meu corpo que eu tinha quando eu viajava, que eu dirijo muito, eu tinha muitas dores no corpo, todas desapareceram, todas. Milagrosamente, eu não tenho hoje, com tantas viagens, vocês sabem que eu dirijo até 2.000 quilômetros, sozinha, dirigindo. Eu fui para o Mato Grosso agora, nem uma dor. Pois é, há cardápios e ações simples que agem na raiz de tudo, que permitem que você consiga desinflamar,
perder aquela gordura abdominal e visceral que tanto incomodam e que geram tantos problemas. Agora, para que você consiga colocar em prática esses novos hábitos e deter a inflamação crônica de uma vez por todas, é preciso olhar para as questões emocionais da sua saúde. Por isso, no próximo vídeo, eu vou mostrar a você como vencer a ansiedade, o desânimo e a falta de vontade que podem estar sabotando as suas escolhas no dia a dia. Não existe corpo são sem uma mente sã. Por isso, na próxima aula, eu vou mostrar como combater o estresse, a ansiedade e a depressão de uma forma natural. E ainda, eu vou dar a você um mapa dos 7 pilares para desinflamar o seu corpo em 12 semanas e dar adeus aos quilos extras, dores e cansaço constante. Infelizmente, num vídeo curtinho como esse, fica impossível eu explorar todos os detalhes, aprofundar o conteúdo assim bem legal e poder passar tudo com calma para você, como eu gostaria. Mas o que importa é que você se interessou pelo assunto. Viu que existe um caminho efetivo, acessível e seguro para tratar da sua saúde e da sua família. E a pergunta que eu lhe faço agora é: você está pronta para tomar as rédeas da sua saúde? Se sim, eu convido você a seguir comigo para o próximo ato da sua vida rumo a um corpo desinflamado. Após tantos anos se colocando de lado para dar conta de tudo e de todos, eu estou aqui para olhar para você e dar o conhecimento que você precisa para dar um upgrade na sua vida. E não se preocupe, ao conhecer o mapa para desinflamar o seu corpo, você poderá guiar também as pessoas que tanto ama a restaurarem a saúde e a percorrerem o mesmo trajeto que você. E para você ir colocando os ensinamentos em prática, eu preparei um material de apoio para você ir desinflamando o seu corpo que eu vou enviar para você. Bom, antes de ir, também eu quero pedir um favor. Na próxima aula, além de explicar em detalhes como ter uma mente sã, eu vou responder as suas dúvidas. Por isso, peço que comente aqui o que você quer saber, quais são suas dúvidas. E fique atenta à sua caixa de entrada de e-mails, ok? Porque eu vou avisar quando o próximo vídeo vai ao ar com essas respostas. Só um último pedido. Se você conhecer alguém que precisa, não deixe de recomendar essa aula aqui, ok? Tenho certeza que essa pessoa ainda vai lhe agradecer muito por isso. Um grande abraço e até breve. Em 4 meses eu desinflamei 11 quilos. Estava sentindo cansada. E quando eu levantava da cama, meus pés espinhavam por baixo. Ficava aqueles pés pesados, mal-humorada, lerda, sem muita atividade, sabe? Assim, preguiçosa. Eu achava que eu estava preguiçosa, porque assim, eu já não tinha mais vontade de fazer atividade física. Uma ansiedade. Comia sem vontade. Às vezes eu ficava em casa e a tarde inteira beliscando, caçando alguma coisa para comer. Até que eu fui no shopping com a minha irmã e a gente estava experimentando várias roupas que a gente achava lindas, só que elas não cabiam na gente, né? Eu passei de um número que eu usava X, quando eu fui me ver, eu já estava com 2 números acima. Subi na balança e fiquei horrorizada com o meu peso, né? Igual eu estava muito tempo à procura de alguém que falasse, não é assim que você faz. E a gente vai lá e faz e acontece, sabe? Eu sou muito grata. Eu já assisto a doutora Gisela há muito tempo e sigo. Muitas coisas dela eu já seguia. E quando eu vi ela falando desse processo de que você pode emagrecer e ser saudável, foi aí onde que eu falei assim, não, é minha vez, é minha hora. Eu falo que eu amanheci murcha, sabe? Eu me olhei no espelho e vi que o meu rosto estava assim, sabe, aquele rosto fino. Eu falei assim, meu Deus, cadê minhas bochechas? Aí me tocava e vi assim que estava muito fino. E a minha pele, além de fina, ela não estava uma pele feia, sabe? Ela estava uma pele muito lisa. O meu corpo inteiro estava assim, uma pele lisa, sabe? Eu falei assim, parece que foi uma fruta que amadureceu, sabe? Que está muito viçosa. Foi aí que eu falei assim, não é possível, eu achei o caminho. E assim, com muito prazer. Em 4 meses eu desinflamei 11 quilos. Porque eu nunca tinha feito algo por mim. Assim, sabe?
de querer estar. E eu me descobri assim, que eu posso, sabe? Quem manda na minha saúde sou eu.